Bom, esta é a nossa última entrevista do ano de 2019. Então, é interessante porque vamos trazer hoje uma das autoridades do Instituto. Nós já entrevistamos o atual diretor do Instituto, que é o professor Rufino, mas quando ele não era diretor do Instituto. E entrevistamos o antigo diretor do Instituto. Então hoje temos o professor Ricardo Miranda Martins, que é o diretor associado do Instituto de Matemática, e ele é professor aqui no IMEC e trabalha na área de sistemas dinâmicos. Então vamos aproveitar para falar com ele de um pouco de todo, mas eu vou começar pela parte mais administrativa, digamos assim. Como que está sendo a sua tarefa como diretor associado? Está sofrendo muito ou você é das pessoas que dormem tranquilas? Eu sou uma pessoa que durmo tranquila, na maioria das noites, pelo menos. Ser diretor associado é uma coisa que eu acho que é muito importante e que, bom, eu tinha uma experiência prévia como coordenador de graduação, que também era um cargo com bastante responsabilidade. A diferença é o seguinte, né? Como coordenador de graduação, a gente cuidava, sei lá, de 12 mil matrículas por ano, aí. Fui coordenador da matemática. Então você tinha mais ou menos 12 mil alunos ali sob sua responsabilidade mais ou menos direta. Quando eu me tornei diretor associado, depois do convite do Paulo, agora a gente passa para mais ou menos 100 e poucas pessoas, né? Eu tenho certeza que essas 100 e poucas dão mais trabalho do que as 12 mil da graduação lá. É um trabalho complicado porque tem decisões a serem tomadas, você está acostumado a ter o contato com os colegas do ponto de vista acadêmico, conversar sobre pesquisa, sobre ensino, e nós não temos exatamente treinamento para ser gestor, mas a universidade é administrada por professores e pesquisadores, né? Então a gente tenta fazer o melhor possível. Não dá para agradar todo mundo, sempre que você toma uma decisão, você desagrada alguém, né? Alguém vai ser prejudicado por uma decisão. A gente tenta fazer com que o processo seja, sei lá, mais transparente possível e mais justo possível, dentro de alguma métrica, né? Se é possível fazer isso. Normalmente há uma divisão de trabalho entre o diretor e o diretor associado, tipo que o diretor associado se ocupa das questões de funcionários e o diretório que vai para o Consul, você também vai para o Consul debater lá? O que a gente está fazendo com o Paulo é tentar seguir essa divisão, né? O Paulo tem cuidado de assuntos mais, digamos, acadêmicos, né? E essa visão para fora do IMEC, né? De participar do Consul, a reitoria demanda por muitos grupos de trabalho, muitas coisas, então ele tem cuidado desse contato com o mundo exterior do IMEC, né? E eu tenho ficado com a parte meio um trabalho de síndico, né, do prédio. A gente tem um prédio grande, são muitos funcionários, muitos professores. Eu tenho trabalhado mais com essa parte, mas na prática a gente tem tentado fazer um trabalho meio unificado, assim, porque às vezes eu não estou, às vezes ele não está, então todo mundo tem que saber mais ou menos o andamento de todas as coisas. Então a gente faz umas reuniões assim, algumas vezes na semana, rapidinho, um passa para o outro o que fez, o outro devolve, olha, foi essas decisões que eu tomei, só para deixar ciente e a gente não bater cabeça aí. E como funciona o sistema de verbas do Instituto? O Instituto tem verbas próprias, recebe exclusivamente dinheiro da diretoria, recebe de outros lugares, como funciona isso? O dinheiro do IMEC ele vem de algumas fontes, né? A gente tem, por exemplo, o dinheiro dos programas de pós-graduação, que vem da CAPES, essencialmente da CAPES. E a Unicamp, todo ano, ela faz uma distribuição de verba baseada em alguns índices. A gente tem, então, uma verba para manutenção de prédio, que é uma verba já separada para manutenção predial. A gente tem outras duas verbas que podem ser usadas para coisas acadêmicas, que a gente separa. A coisa tem um nome de verba de graduação e verba de qualidade. Essa verba de graduação, ela usa índices de ensino. Essa verba de qualidade, ela usa índices de pós-graduação, número de pesquisadores, essas coisas assim, e a gente recebe um dinheiro da reitoria para cuidar de toda a administração do Instituto. A única coisa que a gente não faz é pagar salários, água, luz, essas coisas não são pagas, mas tudo quanto é reforma no prédio, compra de equipamento,
tudo isso é feito com essas duas rubricas da reitoria, mas algumas rubricas muito próprias, né? A rubrica de manutenção de prédio, a rubrica às vezes de algum edital de internacionalização, é tudo muito colocado em caixinhas e a gente tem que usar a verba para certos fins, né? A verba já vem carimbada, o IMEC é um instituto que recebe, a verba que a gente recebe da reitoria em geral é suficiente para a gente cuidar dessas atividades, manutenção de prédio, compra de equipamento, câmera quebra, tem que comprar outra câmera e todas essas coisas assim. E basicamente quando você quer fazer algo muito grande, você quer, por exemplo, construir um novo prédio, construir um novo laboratório, a gente quer reformar os banheiros, aí você depende de ir lá na reitoria de novo e passar o chapéu lá para ver se consegue mais alguma verba lá. E assim, quantitativamente, quanto é que é o dinheiro que o Instituto recebe da reitoria? Quantitativamente a gente recebe algo da ordem de R$200 mil para essa verba de qualidade, mais essa verba que a gente chama de graduação. Esse nome é sempre confuso, né? Porque sempre quando fala que é uma verba de graduação, os coordenadores de graduação já ficam meio de olho na verba, mas ela é uma verba, a divisão é feita usando índices da graduação. A gente já usa bastante para atividade de graduação, né? Pagar viagens para Bienal, coloca todas essas coisas. A gente tem de manutenção predial mais ou menos R$80 mil. Por ano mesmo? Por ano, essa verba toda por ano. E no mais é um dinheiro picado, né? A gente tem mais ou menos, a gente tem R$25 mil por ano para entidades estudantis, centro acadêmico, associação de pós-graduandos e atlética. Essa verba é uma verba que é separada para a reitoria para o uso das entidades, mas é uma verba de uso extremamente complicado, porque as entidades, por exemplo, gostariam de usar isso muito para fazer coffee break para evento, e não pode, então muita coisa não pode. O orçamento da Unicamp é um orçamento que é enxuto, né? A gente gasta bastante do que recebe, não gasta tudo, a cada ano aí a gente consegue fazer uma pequena poupança no IMEC, mas a gente tem atendido aí, tanto a nossa direção como os anteriores, acho que tem atendido todas as demandas que aparecem. A gente não tem sido nem muito pão duro, nem muito gastador. Acho que fazendo uma programação ano a ano aí, a gente tem conseguido atender todo mundo aí. De todos modos é uma quantidade de dinheiro muito pequena, né? Estava fazendo o cálculo mentalmente, isso será pouco, né? É muito pouco, essa verba para os alunos, por exemplo, é 25, aí tem uma regra de divisão, é pouquinho, então não dá R$1.000 por mês para cada um. Mesmo o dinheiro do IMEC, a gente às vezes tem que recorrer à reitoria para algum repasse extra, né? Algumas despesas muito grandes, por exemplo, quando dá algum problema sério no prédio, né? Esse prédio é muito antigo, né? Então tem muito problema de infraestrutura, problema de infiltração, problema no telhado, essas coisas que acontecem de urgência, né? Assim, a bomba d'água pifou. Bom, o prédio não pode ficar sem água, tem que dar um jeito. E como o dinheiro é muito controlado, né, a gente tem que fazer todas as despesas conforme as regras do Tribunal de Contas, não é exatamente muito fácil, não é ágil gastar esse dinheiro. Então tem que fazer licitação, menor preço, tudo isso. Tem uma outra fonte de renda do IMEC, que é a verba do AIU, né? A verba do AIU é uma verba que entra por conta dos projetos aprovados pelos docentes. Então, quando os professores aprovam algum projeto com alguma empresa, é um dinheiro que é administrado pela Funcamp e tem um percentual lá que o IMEC leva na conta do IMEC e na Funcamp. Então, curso de extensão, tudo isso é um percentual muito pequeno, acaba caindo lá e é um dinheiro também que o IMEC tem à disposição. Tem reservas técnicas da FAPESP também. As reservas técnicas da FAPESP, sempre que ela chega num certo patamar, tenho a impressão que sempre que chega a 25 mil, aí a FAPESP deposita para a gente. Então, mais ou menos a cada 3 anos a gente recebe esse dinheiro que a gente costuma usar para dar manutenção em laboratórios, trocar computadores em laboratórios, todas essas coisas assim. Mas de toda maneira vocês têm um contato indireto com a parte maior do dinheiro quando se fala, por exemplo, de contratações e promoções, né? Então, porque aí sim tem a ver com o dinheiro grande, digamos, da universidade, né? Sim. E isso causa muitos conflitos ou é tranquilo? Isso causa muitos conflitos, né? Porque na verdade, ainda considerando o momento de crise que nós estamos e acho que em médio prazo vamos continuar, a universidade ela tem conseguido atender alguma demanda de progressão, seja de docente como de funcionário, mas ela não tem atendido todas as demandas que tem mérito.
Então, assim, tem muito mais gente com mérito que deveria ser promovido do que o dinheiro disponível. A gente, nos últimos anos aí, tem promovido, a gente tem conseguido verba para mais ou menos dar promoção para 10% do nosso corpo docente e 10% do nosso corpo de funcionários. A gente acabou de ter um processo de progressão de funcionário agora, que a gente tinha, como é que tem 50 e poucos funcionários? Esse número flutua porque tem alguns substitutos, alguém chegando e tal. A gente tinha 38 inscritos e conseguimos progressão para 5. Com docentes, a gente tem conseguido atender aí mais ou menos 10, 12 cotas de promoção por ano, 10% do IMEC. E dividir dinheiro quando tem pouco dinheiro é sempre complicado, né? Quando tem muito dinheiro é ótimo, né? Os diretores das épocas de bonança aí certamente saíram com a fama melhor do que nós sairemos aí, e do que talvez o Chico tenha saído também, porque você trabalha numa situação de crise. Então é triste até você ver que você tem uma pessoa com um currículo muito bom, que numa situação normal ela já teria sido promovida, mas ela não será porque você tem que fazer uma lista. Você tem que fazer uma lista, você tem que fazer uma classificação. Na classificação, se você tem 3 vagas e tem mais que 3 inscritos, alguém fica em quarto. Às vezes a pessoa que está em quarto, ela tem mérito, se tivesse recurso seria promovida, mas infelizmente não será pela situação que nós estamos vivendo. A questão de vaga também é problemática, né? Porque, bom, no IMEC nós somos 3 departamentos com suas especificidades, e quando chega um número X de vagas, tem que decidir o que faz. Quase sempre a gente usa aí uma solução salomônica, aí, divide igualmente para cada um. Nem sempre isso é justo, né? A divisão, pegar esse X, dividir X sobre 3, quase nunca é justa. Mas às vezes é o que dá para fazer, porque a gente sabe que todo mundo está num cenário muito apertado de carga didática, todo mundo dando muito mais aula do que alguns anos atrás, tendo que se envolver em muito mais atividades não acadêmicas, né, atividades administrativas e tal. É complicado. O Instituto tem perdido docentes nos últimos tempos? Nós temos perdido docentes, né? Eu acho que essa é uma realidade do IMEC, mas também da Unicamp e das estaduais paulistas como um todo. O IMEC, nesse ano de 2019, nós perdemos acho que 4 ou 5 docentes. Nós baixamos de 100, né? Historicamente, desde que eu estou aqui, pelo menos, sempre tivemos mais que 100 docentes ativos no corpo docente. Já baixamos de 100. As pessoas, a gente está tendo dificuldade de reposição de aposentadoria, né? Porque o aposentado ele continua na folha de pagamento da Unicamp, então a vaga dele não está voltando mais. Ao mesmo tempo, a gente tem perdido professores que têm recebido convites para atuar no exterior. Assim, é até um bom motivo para perder um docente, né? Significa que, de fato, você tem pessoas que trabalham com níveis de qualidade, níveis internacionais de qualidade, mas estamos perdendo, né? As pessoas recebem alguns convites para ir para o exterior, alguns deles totalmente irrecusáveis, né? Vai ter condições de trabalho tão boas quanto as nossas, mas você está num ambiente de pesquisa mais frutífero. Chegamos a uma situação de fuga de cérebro já? Eu acho que sim, eu acho que chegamos. Porque não é só uma questão salarial, né? Um último docente que foi embora, ele me confessou que é o seguinte: olha, quando eu vim para cá, eu vim até com a bolsa de pós-doc da FAPESP, que era muito dinheiro. E aí, quando eu entrei na Unicamp, ainda tinha muitas possibilidades de pedir bolsa da FAPESP. A Unicamp mesmo tinha bastante dinheiro com fundos do FAPEX, de pesquisa. Essa situação claramente se inverteu. Agora eu costumo receber propostas do exterior e talvez pensando em médio prazo, pensando nos próximos 10 anos aí, a carreira do matemático, o começo tem que ser muito intenso, né? Talvez seja melhor estar no exterior, onde você possa dar menos aula, consiga viajar para congresso mais fácil. E as pessoas se incomodam bastante também com a situação do país, né? Eu espero que seja momentâneo, mas essa espécie de desprezo dos governantes pela pesquisa, pela ciência, isso para o estrangeiro, para quem veio de fora, é muito complicado. Ele vem para cá, não entende como que a gente não está dando valor para essas coisas, e se recebe um convite e vai, porque ele tem medo da coisa colapsar. Eu acho que nós estamos perdendo o cérebro, sim. Bom, vamos falar então de coisas mais animadoras.
você, a sua área de pesquisa é sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos. Quais são os adjetivos aí? Sistemas dinâmicos, quê? Sistemas dinâmicos o pessoal insiste em não criar uma área de sistemas dinâmicos, né, mas já é uma área consolidada de pesquisa. Tem gente de origem em várias áreas trabalhando em sistemas dinâmicos. O que eu tenho trabalhado desde que eu terminei meu doutorado é uma área que a gente costumava chamar até de teoria qualitativa dos sistemas dinâmicos ou teoria qualitativa das equações diferenciais. São equações diferenciais ordinárias. Então, quando eu fiz doutorado em uma sub-área que chama sistemas dinâmicos reversíveis equivariantes, que tem muitos modelos que vêm da física, que eles apresentam certas simetrias, sejam simetrias mesmo no tempo, como coisas tipo conservação de energia, sistemas hamiltonianos. Pouco depois do doutorado, durante o pós-doc, eu comecei a trabalhar com sistemas dinâmicos não suaves. Não suaves é um pouco exagero, né, porque parece que a coisa não é suave em lugar nenhum, mas são sistemas que as funções envolvidas apresentam alguma descontinuidade, ainda que seja alguma coisa bem simples, uma descontinuidade num conjunto pequeno, mas esse tipo de sistema aí. E é teoria qualitativa, né, tanto de sistemas suaves quanto de sistemas não suaves. Conta um pouquinho como você chegou a essa área. Aliás, se quiser contar como chegou a matemática, pode contar. Sempre é divertido, digamos. Eu cheguei na matemática, bom, eu sempre, na escola, sempre gostei de exatas. Acho que é o padrão de todo mundo, né? A pessoa quando gosta de exatas acaba indo para alguma dessas áreas aí. E eu, desde, sei lá, que eu ganhei o meu primeiro computador, isso foi em, acho que 95, mais ou menos, era um 386 DX40, com HD de 40 mega, algo do tipo assim. Comecei a gostar de programação, eu fiz alguns cursos de programação em Clipper, até o extinto Delphi. E eu acho que a pessoa que gosta de matemática, ela tem alguma aptidão melhor para essas coisas, né? E comecei a gostar de programação, trabalhei nessa área. Nessa época eu e meu pai tinha uma produtora de vídeo, e aí eu trabalhava com ele editando vídeo de casamento, todas essas coisas aí, fazendo pequenos comerciaizinhos para TVs regionais. Eu gostava de computação gráfica, de programação, e decidi que ia fazer vestibular para computação. E aí fiz e não passei. Quando eu fui fazer um curso pré-vestibular, um dos professores lá falava: olha, escuta, computação é legal, mas dá uma chance para matemática, tenta fazer um vestibular para matemática, eu acho que você vai gostar do curso. Deixa eu interromper, porque isso é uma coisa que eu tenho meditado, inclusive através das entrevistas que eu fiz aqui nos últimos 3 anos. Tenho encontrado com relativa frequência casos de professores deste instituto muito bem sucedidos, de altíssimo nível, né? Não apenas você, outros também, que começam a sua história dizendo que não passaram num vestibular de computação. Tem uma coisa que está errada aí, não acha? Porque eu dei aula para computação durante muitos anos, e nem todos os alunos da computação são geniais, nem muito menos. Então, como que pode ser? Será alguma coisa que está falhando na seleção de alunos aí, ou não? Há muitas pessoas que vão distraídas ao vestibular. Martins, eu não sei exatamente qual é o diagnóstico disso, mas eu concordo com você que isso acontece. Eu prefiro achar que eu que era ruim mesmo, então eu que não sabia. Não, eu garanto que não, porque você não é o primeiro caso. Por acaso, bom, você já houve outros casos aqui, e também me deixaram com a sensação de, peraí, isso aqui está errado, né? Naquela época, assim, né, começo dos anos 2000, computação, eu acho que atraía muita gente que talvez nem sabia o que era, né? E aí, assim, e atraía também aquele, sei lá, aquele nerd típico, né, ao qual eu me incluo aí. Que às vezes até sabe programar e tal, mas quando você vai fazer o vestibular, às vezes você não tem uma base boa nas outras ciências, né? Você consegue fazer uma prova de matemática, de física com razoável tranquilidade, mas quando você vai fazer uma prova de biologia ou química, que é uma coisa que talvez por você não gostar muito, nunca se dedicou, você acaba dando mal. O meu caso era um problema com a biologia, eu confesso. Eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu assumo. Eu tinha um problema sério com biologia. Tive que aprender biologia para conseguir passar no vestibular. Bom, então, aí você quiseram dar uma chance para matemática e você fez? Aí eu fiz, eu prestei para matemática, eu prestei vestibular na Federal de Viçosa. Isso te custou um ano? Isso me custou um ano, eu fiz pré-vestibular durante um ano.
E aí eu fiz para matemática e, bom, o mais curioso é que quando eu fiz esse segundo vestibular, passei para matemática, mas aí a minha nota já daria para ter passado para computação também. Mas tudo bem, aí eu entrei na matemática. Eu entrei meio achando que eu ia mudar de curso, né? Eu entrei pensando, bom, eu vou entrar para matemática e eu mudo para computação em algum momento aí. E eu gostei, eu comecei a fazer matérias, eu tive uma professora no primeiro semestre que deu um curso de geometria analítica do zero, então era um curso muito bom, porque eu acho que eu não tinha uma base matemática muito boa, eu lembro que eu tinha muita dificuldade no começo. Eu lembro um exemplo clássico, eu lembro que eu entrei em Viçosa e o primeiro testinho que meus alunos vão me matar se eu ouvir eu falar isso. O primeiro testinho que eu fiz, eu tirei 0. Era uma questão simples, eram 2 funções por partes e o exercício era calcule a composta. E eu não tinha a menor ideia do que era fazer isso. Mas aí era uma deficiência, né, uma deficiência prévia. Coisas que eu aprendi depois que eu entrei na faculdade, eu acho que eu aprendi bem. E aí eu fui cobrindo pré-requisitos que eu não tinha, mas eu acho que mesmo alunos com alguma aptidão para matemática, falta alguma bagagem. De onde que você é, então? Eu sou de uma cidade chamada Ipatinga, no interior de Minas. Ipatinga, mesma cidade que o Chico? Mesma cidade do Chico. Olha só que interessante. A Aí, administração do IMEC? uma administração meio sequência de ipatinguenses aí, né? Fica a mais ou menos 250 quilômetros de Viçosa. Viçosa era e é uma cidade com custo de vida muito baixo, né? Então nunca fui de uma família rica, eu sempre fui de uma família mais classe média baixa, classe baixa, então tinha que estudar num lugar mais barato e Viçosa era uma excelente opção, porque era muito barato, né? E aí, bom, fiz vestibular, fiquei na matemática, na UFV sempre fui bolsista, né? Não tinha como me manter direito lá, então primeiro fui monitor, depois fiz iniciação científica e estou falando sobre minha chegada no IMEC, né? Aconteceu que eu comecei a fazer algumas iniciações científicas com bolsa do CNPq em álgebra. Tinha uma professora de álgebra lá, uma professora fantástica, a professora Marinês, que ela foi minha professora em várias matérias e resolveu me orientar na iniciação científica. A gente estudou algoritmos para álgebra de Lie. Álgebra de Lie é uma coisa que eu não sabia direito o que era, mas algoritmo eu sabia bem, eu sabia programar bem. E durante a IC a gente conseguiu até fazer um pacotinho para um software de álgebra para calcular diagrama de Dynkin lá, então foi uma experiência bem legal. E eu tinha um co-orientador nessa iniciação científica, que era o professor Rogério, que ele tinha feito mestrado aqui. E tinha chegado há poucos anos em Viçosa depois do mestrado. E ele falava assim, olha, faz um curso de verão na Unicamp. A Unicamp é muito boa, vai lá fazer um curso de verão. E eu vim, no final do 3º ano de graduação, eu vim aqui, fiz um verão em álgebra linear, a álgebra linear avançada, que a matemática oferece até hoje. Eu gostei bastante do lugar, eu me lembro assim, da primeira vez que eu entrei no prédio do IMEC pela porta principal. É um prédio imponente, né? É um instituto que não parece um instituto de matemática, não parece nem uma faculdade. Sei lá, uma coisa, parece uma coisa europeia, né? Do século XVIII, assim. Então, bom, fiz o curso, me dei bem no curso e quando eu voltei para Viçosa, eu já voltei meio querendo vir para cá. E no meio do caminho, apareceu a oportunidade de talvez ir para a USP, fazer um mestrado na USP em álgebra. Eu não sei, como eu já tinha vindo para o IMEC, eu acabei gostando muito daqui e vim para cá. Quando eu terminei minha graduação, eu não consegui vir exatamente depois que eu terminei, porque eu comecei minha graduação em maio e terminei em maio. Porque, bom, aluno de federal já sabe, né? Você vai ter 1 ou 2 greves aí no meio do curso. Então, eu acabei em 4 anos, só que foi em 4 anos de maio a maio. Então, eu acabei entrando só no meio do ano, vim para cá no meio do ano. E, assim, mesmo eu tendo tido um bom background na graduação em álgebra, quando eu cheguei aqui, eu até procurei alguns professores de álgebra, conversei, mas eu comecei a perceber que tinha muita coisa em matemática que eu não tinha estudado ainda. E isso, assim, unido um pouco, porque nessa época, minha namorada, na época, minha atual esposa, ela fazia iniciação científica com o professor Olímpio Miyagaki, em uma coisa que chamava órbitas homoclínicas. Como? Órbitas homoclínicas. Eu não tinha a menor ideia do que era uma órbita, muito menos uma órbita homoclínica. E eu fiquei cafifado com aquilo, pensei, poxa, eu achei que eu sabia alguma coisa de matemática, mas tem muita coisa que eu não sei.
Aí eu decidi que eu não vim direto para fazer mestrado em áudio, eu queria fazer algumas disciplinas, talvez aí, conhecer como é que eram as coisas. E nesse meio tempo eu lembro que eu escrevi até para o Olímpio mesmo, falei, olha Olímpio, eu preciso de um orientador, quem que você me recomenda? E ele falou assim, procura o Marco Antônio. E aí fui lá, procurei, bom, acabei fazendo mestrado e doutorado com ele em sistemas dinâmicos na época, assim que eu cheguei nessa área. E como é a situação global agora de sistemas dinâmicos no Brasil? Porque sempre a capital da área foi o INPA, né? Agora, eu ouvi dizer que nos últimos tempos mesmo o INPA tem sofrido por causa de diminuição das pessoas que trabalham com tanto sistema dinâmico como outras coisas. Como que está a situação? Eu acho que talvez o INPA esteja sofrendo também com essa fuga de cérebros aí, né, para o exterior. E aí várias pessoas importantes do grupo de dinâmica podem ter ido embora, mas muitas ainda ficaram no INPA. A situação do Brasil já há algum tempo ela é assim, a gente tem grupos muito fortes em dinâmica discreta, que começaram a estudar principalmente teoria ergódica, formalismo termodinâmico, essas coisas, grupos muito fortes no INPA, em outras universidades no Rio de Janeiro, no Sul, na UFMG, que era um grupo que sempre foi muito ligado, sei lá, descendentes ali do Jacopales, né, do Wesley de Mello, foram pessoas fantásticas que criaram uma geração de dinamicistas, né? E a gente tem um outro grupo que sempre estudou dinâmica, o que a gente chama de dinâmica em tempo contínuo, né? Que mais ou menos, o modelo padrão é dinâmicas que vêm de fluxos de equações diferenciais ordinárias, que é o grupo do Sotomayor, professor Soto, professor Marco Teixeira também, professor Ronaldo Garcia. Então a gente tem esses dois grupos muito fortes, com muitas pessoas boas, com muitos trabalhos importantes. E aí, assim, a gente tem feito muitos eventos em comum, né? Sempre que a gente fala de Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos, a gente organizou uma aqui há pouco tempo. A gente tentar unir os dois grupos, porque tentar fazer alguma coisa em conjunto, assim. Mas eu acho que a dinâmica no Brasil é isso. Você tem, mesmo com essas tentativas de integração, você tem duas correntes bem separadas. Dinâmica em tempo discreto, teoria ergódica e coisas parecidas, teoria de renormalização, tem muita gente aqui em São Paulo, no ICMC, que faz isso. E essa teoria qualitativa, que tem bastante gente aqui no IMEC, na USP de São Paulo, Goiânia, Rio Preto. Eu acho que tem duas escolas muito bem fundamentadas, escolas já que estão aí nas suas terceira, quarta geração de pesquisadores, com linhas de pesquisa que estão tendo bastante sucesso, com publicações em lugares, em jornais renomados, jornais clássicos aí de matemática. Eu acho que sistemas dinâmicos é uma experiência que deu certo no Brasil. Assim, acho que tivemos bons fundadores da teoria, né? Pessoas que na época eram importantes, né? E que, por minha sorte do meu grupo, talvez tenham puxado um pouco a sardinha para os sistemas dinâmicos aí, e a coisa andou bem. Eu acho que é isso. Eu acho que a teoria dinâmica hoje é uma área que você pode até ir para o exterior para fazer um doutorado sanduíche, para fazer um pós-doc, mas de fato, estando no Brasil, você já tem contato com os problemas que são os problemas quentes da área, mesmo no Brasil. Assim. E os jovens, como que está a juventude matemática, o que quer matemática, como que estão vendo, como que está a vocação deles, como que eles estão vendo o futuro, como você vê isso? Eu acho que assim, nos últimos anos a gente tem, se você pegar desde lá bem no começo, a gente tem um conjunto de pessoas assim, muito boas em matemática, optando por matemática, sei lá, ao invés de carreiras mais tradicionais, né, como engenharia. Isso, eu pelo menos atribuo isso ao sucesso de iniciativas tipo a OBMAP, que é uma Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que tem assim, descoberto talentos em lugares que a gente não esperava que tivesse, mas lugares que a gente nunca foi lá procurar, porque quando você aplica uma prova para milhões de estudantes, mesmo estudante lá no interior daquele estado pequenininho, ele vai fazer uma prova do OBMAP e a gente descobre uns caras bons aí, e depois eles acabam vindo para cá. E assim, a OBMAP já tem talvez alguns anos, né? Já começou em 2005, tem 14 para 15 anos, e essas pessoas agora que foram pegas lá no ensino fundamental estão chegando nas universidades, estão chegando nos mestrados, doutorados,
Então, assim, são pessoas que gostam de matemática, fazem a opção por fazer matemática e querem fazer isso, querem fazer matemática, mestrado, doutorado. Eu acho que a gente tem uma geração boa para trabalhar no momento aí de futuros matemáticos. Eu acho que iniciativas como o OBMEP e todas essas coisas que orbitam o OBMEP, iniciativas que contribuem de certa forma para isso, eu acho que elas, em curto prazo, aí, elas vão favorecer muito a matemática do Brasil e vão sustentar, né? Porque a gente chegou no nível que a gente precisa agora até de mão de obra para continuar crescendo, né? Eu acho que essas iniciativas são muito boas. Eu sou otimista, eu sou otimista para quase todas as coisas, então eu sempre acho que vai melhorar. É uma coisa até assim complicada, né? Porque ao mesmo tempo que você tem esses talentos de Olimpíadas aí, você tem um monte de pessoas que recebem uma educação matemática bem ruim, que não tem uma formação boa. Aquela história de sempre, né? A gente está sei lá, no terço superior aí da pesquisa em matemática do mundo, mas nós estamos em último ou penúltimo no mundo em educação básica, né? Mas a Olimpíada brasileira, a Olimpíada das escolas públicas, justamente, o que entendo é que ela não tinha essa intenção mais elitista da Olimpíada tradicional, né? Que justamente o objetivo da OBMEP não é a descoberta de grandes talentos, mas a generalização do conhecimento matemático e inclusive do conhecimento superior, digamos, em todas as áreas. Está cumprindo esse objetivo, então, ou não? Eu acho que ela está cumprindo esse objetivo, principalmente porque ela tem assim uma rede de projetos que favorecem tanto professores como escolas. Então, assim, quando os alunos de uma escola vão bem, em geral a escola ganha prêmios do OBMEP, os professores também são premiados. E assim, os alunos começam a cobrar, né? Porque, por exemplo, eu fui coordenador da OBMEP aqui na região de Campinas. Algumas escolas que têm um certo índice que são selecionadas, elas recebem, por exemplo, um kit de material esportivo, que é uma coisa que não é muito fácil de chegar, um material esportivo de ótima qualidade, de chegar do governo do estado, das prefeituras. Então eu lembro que eu fui entregar esses kits em uma escola uma vez, e aí o diretor recebeu muito bem, e aí chamaram até os dois meninos que tinham ganhado menção honrosa lá. Sei lá, eu me identifico um pouco com eles, acho que são dessa geração de nerd típico, né? O cara que faz matemática, fica meio no canto lá. Mas não, agora todo mundo estava lá apoiando esse menino, né? Assim, querendo que ele, ano que vem, faz a prova lá, vamos ganhar de novo, hein? Então, assim, você mobiliza a comunidade, porque as pessoas sabem que mais menções honrosas, não estou falando nem de medalha, mais menção honrosa, ou às vezes medalha de bronze, vai trazer algum benefício para a escola, você tem um grosso do corpo discente ali que está apoiando, que vai fazer, que se você der uma aula no sábado, ele vai. E isso aí não melhora bastante o conhecimento matemático, mas isso aí tem impacto em qualquer outra disciplina. Quando você coloca na criança o gosto pelo estudo, a disciplina pelo estudo, ele vai fazer isso com a matemática, com a geografia, com a biologia. Então, assim, a OBMEP foi criada como um grande projeto social, um pouquinho acadêmico, né? Mas ela tem atendido os dois caminhos aí. Tanto que, por exemplo, a Unicamp implementou a partir desse ano essa entrada por Olimpíadas com o objetivo de ser mais ou menos um contraponto à política de cotas, né? Muita gente achava que a política de cotas ia destruir a universidade e tal. Então vamos criar essa entrada olímpica, né, para alunos de altíssimo desempenho. Essa entrada olímpica, ela acabou se tornando também uma porta de entrada meio social, porque você atraiu muitos alunos que fizeram o OBMEP e alunos que estão, às vezes, no interior de estados do norte, nordeste, centro-oeste, que nem sabiam o que era Unicamp, como que eu vou fazer um vestibular da Unicamp. Então, assim, estão aqui graças ao OBMEP. Você vê pessoas que vieram para cá, foram selecionadas por esse edital, vieram para cá porque os pais fizeram vaquinha na cidade, rifa de alguma coisa na cidade, a pessoa vem para cá. Então, assim, a OBMEP, eu acho que ela tem cumprido bastante o papel social, mas, assim, atiramos em uma coisa e acertamos o que a gente nem imaginava, que é também revelar bons talentos aí que estavam escondidos. E a gente vai começar a ver os resultados disso nos testes do tipo PISA, ou isso demora mais?
O problema de testes tipo, de ver resultados disso no teste tipo PISA é que primeiro é um problema meio geracional, né? E sucesso em testes do tipo em PISA precisam de uma certa política de Estado mais efetiva para a educação, que comece, por exemplo, valorizando a carreira do professor. Eu não sei como fazer isso num curto espaço de tempo. Isso demora alguns anos e a gente já devia ter começado a fazer, porque se a carreira de professor for mais atrativa, você vai ter mais pessoas querendo ter essa carreira. Então você vai atrair pessoas com a qualificação maior para essa carreira, serão melhores professores. Mas assim, mais do que o indivíduo, o professor, né, é preciso que o governo passe a valorizar um pouco mais. Tem uma valorização financeira, mas tem uma valorização assim do professor acreditar que as pessoas estão dando valor para aquilo que ele está fazendo. É mais ou menos assim, sei lá, o médico, né? O médico ele é reconhecido pela sociedade, mas não é porque ele é rico. Ele até é rico, em geral, ganha bons salários, mas ele tem um reconhecimento perante a sociedade que eu acho que o professor já teve, e eu tenho algum receio de que estejamos perdendo, assim. E estamos perdendo talvez até para uma política de Estado, não sei. Coisas muito estranhas têm acontecido no país. Você acha que em termos de reconhecimento de sociedade estamos perdendo? Há pesquisa sobre isso? Não, eu acho que a sociedade reconhece o professor. Não quer dizer que pague salário. É o Instituto de Pesquisa Ricardo, né? É achismo do Ricardo. Né? Não, mas muitas pessoas consideram isso, você não é o único. Porque eu acho que, assim, quando você, pensando num único índice, por exemplo, no salário, até pouco tempo atrás, alguns estados do Brasil não pagavam um salário mínimo para o professor. Quando você dá esse recado para a sociedade, eu acho que você... bom, o mundo é movido por dinheiro, né? Sei lá, não é o que eu quero, mas acho que é o fato. Quando você transmite essa mensagem, você está falando que essa é uma profissão subvalorizada. Tanto que a pesquisa que existe é que, assim, dentre todas as profissões que necessitam de nível superior, em geral, o menor salário é do professor, né? Assim, a valorização, tapinha nas costas, ela é excelente, mas você tem que ter também a valorização financeira, né? Eu acho importante isso. Ricardo, você tem envolvimento com a pós-graduação? Eu tenho, acho que bastante envolvimento da pós. Tenho envolvimento burocrático, né? Eu já fui da comissão de pós-graduação da matemática, fui coordenador do Profimate, tenho hoje em dia aí envolvimento, sou professor do programa de pós-graduação em matemática, todo ano dou bastante aula na pós-graduação, oriento bastante aluno. Acho que sim, acho que eu tenho bastante envolvimento, eu tenho até talvez mais alunos do que eu deveria ter, principalmente como vice-diretor, mas acho que eu tenho trabalhado bastante na pós também. Os alunos que você tem, que trabalham na sua área, eles em geral são oriundos daqui ou vêm de outros lugares? Dentre os alunos que eu estou orientando no momento, eu orientei recentemente, poucos deles fizeram graduação na Unicamp. Eu me lembro de talvez 2 ou 3. Os outros vêm de outros lugares e acabam me procurando para orientar. Talvez porque vêm de alguma universidade que tem alguém lá que estuda essa coisa de teoria qualitativa, né? E aí, que estuda teoria qualitativa mesmo aqui no IMEC ultimamente somos poucos, né? Basicamente, sou o professor Marco Antônio, o Douglas e eu. E aí o grupo de pesquisa vai se ampliando com outras pessoas, a Cat, o Regis, o Gabriel Ponce, e aí começa a operar o pessoal de teoria ergótica. Mas como teoria qualitativa de equações diferenciais somos poucos aqui, o pessoal acaba vindo meio... me descobre aí e acaba conversando por orientar. Você faria alguma... você acha que você está precisando de algum tipo de reforma importante curricular, seja na graduação ou na pós-graduação de matemática, ou você acha que mais ou menos está tudo bem como está? Eu acho que no caso da matemática, eu acho que do jeito que está funcionando bem. Eu não acho que está funcionando seja motivo para não mudar. Sei lá, eu teria poucas sugestões pontuais, mas eu acho que cada um do corpo docente tem lá o seu regimento preferido, né, da pós-graduação. E na média,
do jeito que está, funciona. Assim, o que acontece no caso específico da Unicamp, o aluno que se forma, que faz bacharelado aqui, ele já cursou todas as matérias do mestrado. E mesmo assim a gente acaba, não é obrigando, mas esse cara acaba fazendo um mestrado, então eu acho que a gente devia ter algum incentivo para, sei lá, que esse cara pulasse o mestrado, fosse direto para o doutorado. Para isso, a nossa graduação em matemática deveria ter que, talvez, liberar uma ou duas disciplinas para ser eletiva, algo do tipo, mas acho que na média, acho que todo mundo está bem satisfeito, tanto os alunos quanto os professores. É um formato que já é testado, já funciona, e assim, o modelo de pós-graduação em matemática que a gente adotou aqui no IMEC já há algum tempo, ele está sendo copiado por outros lugares e com algum sucesso, né? Nós temos muitos ex-alunos aqui, o IMEC é um grande formador de recursos humanos, as pessoas voltam para suas universidades e acabam tentando implementar lá coisas que a gente faz aqui, na graduação, essas coisas de disciplina de sigla dupla, do cara fazer matéria junto com a pós-graduação, mesmo a história dos cursos, da história do cursão, né? As pessoas tentam fazer. Então acho que, como a gente está servindo de modelo, talvez pequenos ajustes, mas acho que está funcionando razoavelmente bem. Muito bem, Ricardo. Há alguma coisa que você queira dizer que eu não perguntei? Agora é o momento. Não, eu acho que eu estou satisfeito. Então vamos terminar aqui por enquanto. Obrigado.